Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu mais novo programa, Humanizando. Eu, Alexandre Grangeiro, vou trazer para você as novidades no mundo de gestão de pessoas que vão tornar efetivamente as empresas e o seu emprego e o mundo corporativo como um todo um lugar mais humano. E quando a gente fala lugar humano, a gente fala um lugar acolhedor, um lugar que propicia as melhores condições para você trabalhar, porque logicamente a gente vive às vezes mais tempo dentro da empresa do que dentro das nossas próprias casas. Então, por que não essa relação não pode ser uma relação humana, uma relação que cuida das pessoas? E as pessoas, quando elas se sentem acolhidas, quando elas se sentem cuidadas, elas acabam produzindo mais, são mais prósperas, felizes e os resultados da empresa refletem exatamente o lado positivo dessa boa relação que a gente sempre tem que buscar entre colaborador e empresa. Vamos começar o primeiro episódio do nosso programa. Eu vou me apresentar. Meu nome é Alexandre Grangeiro e eu sou especialista em DHO. Mas o que são essas três letrinhas? DHO é nada mais do que desenvolvimento humano organizacional. E da onde essa especialidade surgiu? Surgiu porque o mundo corporativo, isso vem daquela veia de gestão de empresas, da própria administração, eles descobriram, e com muitos estudos e foram pesquisando, descobriram que projetos excelentes, que ideias excelentes, elas nada mais eram do que apenas ideias e apenas projetos se não tivessem as pessoas certas para trabalhar neles. Então, o que aconteceu? Começou a surgir uma ideia dentro das empresas, isso logicamente as empresas mais modernas, as empresas mais avançadas, começou a surgir a ideia de que as pessoas fazem parte da estratégia. Então, há uma simbiose entre as pessoas e o planejamento estratégico da empresa. Então, quando a gente fala de DHO, a gente nada mais faz do que pegar o antigo departamento de pessoal, que hoje a gente evoluiu bastante, já são recursos humanos, e alguns um pouquinho mais avançados já estão falando de gestão de gente, porque afinal nós somos gente. Nada mais é do que você pegar essa pessoa, essa área do RH e alçar a um nível estratégico. Algumas empresas mais modernas, já têm diretorias de pessoas que estão no mesmo nível das diretorias estratégicas, até mesmo na diretoria financeira ou na diretoria comercial. Então, antigamente, há não muito tempo atrás, o recursos humanos, ele nada mais era visto como uma das rúbricas, das faixas contábeis da empresa. E aquilo era visto como despesa. E aí a gente começa a trabalhar um pouquinho mais e as empresas que conseguem se colocar à frente no mercado e os resultados dessas empresas acabam mostrando que o caminho é exatamente esse, elas começaram a entender que pessoas não são despesas, pessoas são investimento. E logicamente, porque tudo que é feito na empresa é feito pelas pessoas e para as pessoas. Então, quando a empresa ela não acolhe o colaborador, ela não dá o tratamento humanizado para o seu colaborador, acaba tendo uma ruptura entre aquilo que se espera que os colaboradores façam e o que eles efetivamente fazem. Então, a minha ideia, a minha missão no nosso programa, que vai ser um programa semanal, Weekly Show, é trazer para vocês sempre algum ponto específico, algum tema. A gente vai discutir ao longo da semana, no episódio da semana, a gente vai discutir um tema sensível, alguns a gente, às vezes até delicados, a gente tem que tratar com muito cuidado, porque o RH, ele está alcançando um nível estratégico nas empresas. E eu, Alexandre, o meu sonho é ver que as pessoas tenham o lugar e tenham o destaque que elas realmente têm, porque são elas que geram os resultados das empresas, logicamente. Então, em todos os níveis hierárquicos, seja uma empresa mais verticalizada, seja uma empresa horizontalizada, em todos os níveis da empresa, todos os colaboradores têm o seu papel
fundamental e o seu nível de importância nos resultados daquela empresa. E o gestor, o nível estratégico ou o nível da gestão mais intermediária, tem que enxergar que uma relação humanizada com seus colaboradores, com seus subordinados, ela é fundamental para criar um ambiente inovador, um ambiente rico, um ambiente que explora competências e habilidades e que cria as melhores condições disponíveis e possíveis para que os melhores resultados surjam daquela excelente relação. Então, toda semana eu vou trazer um tema, a gente vai escolher um tema e vai discutir, vamos lançar os temas, vamos fazer enquetes nas redes sociais, exatamente para ver qual é o tema mais voltado, para a gente tentar discutir na semana seguinte, e vou tentar pegar as principais notícias do mundo do RH da semana anterior e tentar comentar aqui alguma coisa que a gente pega, tentar puxar algum artigo científico para ver se tem embasamento ou não tem, tentar aprofundar um pouco mais a discussão dos temas, porque a ideia no final é a gente pegar esses temas que até então eles estão ainda muito tímidos dentro do mundo corporativo e a gente tentar dar luz a esses temas e tentar dar destaque aos temas e a relevância que eles merecem. É isso daí, agradeço demais a disponibilidade de você, meu amigo, minha amiga, em me acompanhar nas redes sociais e assistir nosso Weekly Show. Espero que gostem bastante e é isso aí. Obrigado! Então, neste primeiro episódio, eu vou escolher um tema que eu acho muito importante e muito relevante no mundo corporativo e na gestão de gente e pessoas. Quando a gente fala de humanizar, a gente fala de tratar as pessoas do jeito que elas devem ser tratadas. E aí a gente caminha sobre muito campo do desconhecido. A gente fala muito de subjetividade, mas aí a gente consegue ter algumas ideias do que seria dar o tratamento às pessoas que elas merecem, o que elas querem. E aí a gente traz um tema relevante aqui chamado fit cultural. Fit nada mais é do que caber. Exatamente, é uma tradução literal, termo em inglês, fit é caber. Então, quando a gente fala em caber, a gente está falando, quando fala de fit cultural, é se a pessoa cabe na cultura da empresa. É exatamente isso. Se a aderência entre valores, princípios e o que a pessoa acredita e o que a empresa acredita. Logicamente que quando a gente fala de empresa, a gente fala de um intangível, a gente fala de uma coisa abstrata, mas aí, quando a gente fala de cultura organizacional, aí a gente mais ou menos consegue falar sobre a personalidade da empresa. É exatamente isso. A cultura organizacional nada mais é do que a personalidade da empresa. E a cultura de uma empresa, a gente pode fazer vários vídeos aqui falando sobre a cultura, mas a cultura nada mais é aquilo que ela faz e representa. Basicamente é isso. Então, quando você vai dentro de uma empresa, a cultura, por vezes, ela é explícita, ela expressa um carpete azulado, uma porta grande, salas com paredes, salas sem paredes. Tudo isso são artefatos que demonstram mais ou menos como é a cultura de uma empresa. Às vezes, a gente acaba vendo um ambiente mais disruptivo, um ambiente de criação, uma startup, alguma coisa mais ágil que consegue colocar em prática muito rápido as ideias, as pessoas estão juntas, a pessoa que pensa e a pessoa que executa, elas trabalham lado a lado, é uma empresa menos burocratizada, ou seja, tem menos níveis hierárquicos, a comunicação é mais clara, as coisas acontecem mais rápido. Então, isso tudo representa a cultura de uma empresa. Vou dar um exemplo. Bancos. A gente às vezes fica questionando por que os bancos demoram tanto a fazer coisas, demoram tanto para mudar as coisas. Mas é porque o banco ele é um pouquinho diferente. O banco ele é extremamente regulamentado. Então, se você tem muita regulamentação em cima de bancos, é quase impossível você fugir de uma coisa chamada burocracia. E a burocracia ela é inimiga da inovação.
Logicamente que parece aquele palhaço do circo que fica equilibrando os pratinhos, ao mesmo tempo que o banco é extremamente burocrático, ele acaba tendo que ser inovador. Então, às vezes, ele cria núcleos de inovação, ele consegue dar um jeito e resolver essa questão. Então, eu estou dando alguns exemplos de cultura organizacional. Por exemplo, no mundo jurídico existe um código de conduta, e esse código de conduta ele é uma regra imposta pela própria OAB, e o código de conduta ele diz até a vestimenta que você pode usar ou não usar. Por isso que você vai no escritório de advocacia, está todo mundo de terno, as mulheres estão bem vestidas, estão de terninho, estão de saias longas. Isso é mais ou menos a cultura do mundo jurídico. Então é aquela cultura de usar o terno para fazer uma audiência, receber um cliente, tudo isso é cultura. E aí o que acontece? Quando a gente fala de fit cultural, a gente tem que ver se a pessoa, os valores, os princípios, a forma que ela fala, a forma que ela se comporta, cabe, fit mesmo, cabe dentro da empresa. Então, vamos pegar aqui um caso, talvez um exagero, mas só para esclarecer o que eu estou falando. Você pega um escritório de advocacia. Se você for num tribunal superior, eles vão te barrar na portaria se você não entrar de terno. Se você for homem ou se você for mulher com saia abaixo do joelho, existe uma regra de etiqueta para atuar nesse mundo. Se você é um pretendente a arrumar um cargo ou um emprego dentro do escritório de advocacia, você tem que se submeter a isso. E aí você vira e fala, mas eu não gosto de usar terno, eu sou contra usar terno, eu tenho alergia a terno, não sei, qualquer coisa do tipo. Estou só exagerando aqui para a gente poder entender o que seria o fit cultural. Vai ser muito difícil, eu não estou dizendo que vai ser impossível, às vezes você se adapta, às vezes você faz só um atendimento a cliente, você consegue se organizar, você trabalha com outros parceiros, tudo é possível, tudo dá para se ajustar, mas vai ser mais difícil. Quando a gente fala de fit cultural, qual é o ideal? É você encontrar uma empresa que te aceita do jeito que você é. É exatamente isso. Logicamente que a gente tem condutas, tem comportamentos, a gente tem que se comportar de uma forma esperada pela empresa. E a gente acaba fazendo alguns pequenos ajustes no nosso comportamento. Mas são pequenos ajustes. Se você tiver que fazer grandes ajustes, se você tiver que se esforçar para ser aceito naquela empresa, então você tem um grave problema de fit cultural. E é um problema tão grave que isso vai espelhar nos seus resultados. Você vai se sentir incomodado quando tiver que fazer determinadas coisas que, na sua concepção, não é aceita, mas que é exigida pela empresa e acaba prejudicando os resultados. Então você se torna uma pessoa insatisfeita porque está fazendo aquilo que não quer fazer e a empresa acaba se tornando insatisfeita porque você não consegue entregar o melhor de si, porque você está se esforçando a fazer uma coisa que não é natural para você. Então, fit cultural é muito importante. Eu vivo dando dicas para programas de estágio, para programas de trainee, processo de seleção, como se comportar em entrevistas, qual a postura a adotar. Qual é a maior dica que eu dou num processo de entrevista ou seleção, alguém que está procurando um emprego? Procure uma empresa que te aceita do jeito que você é. Exatamente isso. Porque se você tiver uma equipe de seleção numa mesa de entrevista e essa equipe de seleção for esperta, for atenta, for observadora, ela vai perceber que você está se esforçando para demonstrar coisas que não são naturais. É como se você estivesse fazendo um teatro, você estivesse inventando um personagem para aquele momento. E não adianta, porque aquele personagem para aquele momento, ele não vai conseguir, você pode até ser escolhido no processo de seleção, mas é o que vai acontecer. Esse personagem ele não consegue se sustentar ao longo do tempo. As pessoas vão acabar se sentindo enganadas porque você se vendeu ser uma pessoa que você não era. Então, qual é a dica que eu dou? Procure o fit cultural. E o fit cultural ele é fantástico, porque, de novo, vou repetir, é você trabalhar numa empresa que aceita você do jeito que você é. E aí fala, mas Alexandre, isso é uma coisa muito intangível, é muito difícil enxergar. Mais ou menos. Você consegue ver algumas dicas. Por exemplo, quando a gente fala de fit cultural, como eu já disse há pouco, a gente tem que entender qual é a cultura da empresa. E qual é o primeiro lugar que a gente vê qual é a cultura da empresa? Missão, visão, valores e propósito.
Geralmente, grandes empresas, elas têm isso publicado em seus sites, têm pregado nas paredes das salas, missão, visão, valores. E agora que está entrando em voga também uma novidade, propósito. Então você lê missão, visão, valores da empresa, vê se aquilo faz sentido para você. Aquele é o primeiro indício de que você se adapta ou não àquela empresa. É o primeiro indício. Logicamente que tem empresas que falam uma coisa, mas fazem outra. Mas esse é um tema de outros vídeos. É isso aí. Espero que eu tenha ajudado a explicar um pouquinho mais o que é o fit cultural. E é isso. Obrigado.